O tema que eu vou tratar está no capítulo 3 desse livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro aqui é o terceiro livro da codificação. Kardec lançou 5 livros que fazem a base do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, que é o principal, né, e o primeiro. Depois nós temos o Livro dos Médiuns. Depois nós temos esse livro aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois desse livro a gente tem ainda o Céu e o Inferno e tem o último, que é a Gênese. Seriam 5 livros de referência. Não são livros sagrados, são livros de referência para a gente estudar, expandir a mente, entender melhor as coisas. Nesse livro em especial, Kardec comenta só a parte ética e a parte moral dos evangelhos, dos 4 evangelhos, de Marcos, Lucas, Mateus e João. Ele não comenta, não fala nada sobre milagres, sobre o que Jesus fez ou deixou de fazer. Ou seja, tudo aquilo que pode gerar polêmica, né, como um milagre, por exemplo, ele não coloca nesse livro. É só ensinamento, ética e moral, e ele comenta esses ensinamentos com a ajuda dos espíritos. E por isso a importância da gente, né, ter esse livro como referência, como a ferramenta de elevação espiritual. Então, hoje, eu vou falar sobre o capítulo 3, a partir do item 8, há muitas moradas na casa de meu pai. Como sempre, eu gosto de embasar as reflexões que vou fazer em cima do Evangelho. Em cima do Evangelho. Então, eu vou fazer aqui uma leitura do trecho de João, para servir de referência para a gente. Então, João 14, começa assim. Jesus falando, tá? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Esse trecho está no sermão do cenáculo, ou o sermão da Santa Ceia, que é a última cerimônia que Jesus faz com os seus discípulos. Ele conversa uma série de coisas com seus discípulos e ele coloca isso para os seus discípulos não ficarem perturbados, tristes, preocupados com o futuro. Por isso que ele coloca assim, não se turbe o vosso coração. Na verdade, é uma mensagem consoladora, que diz que independente do nosso nível espiritual, nós não ficaremos sem teto, desabrigados. Sempre vai haver uma casa para nós nos colocarmos. Nós nunca ficaremos sem um teto, sem um local para nós evoluirmos. É isso que ele, né, em linhas gerais, quis dizer. Mas vamos entender melhor o que seria essa casa de Deus, que tem muitas moradas. Então, nós temos a parte física, que nós percebemos, e a parte espiritual. A parte física, nós temos esse nosso planeta, com continentes, com oceanos, que a gente tem uma ideia, né, do tamanho, e a gente sabe que é grande, né, porque às vezes a gente, de avião, tem que viajar 12, 14 horas para chegar em um outro local. Bem, mas a casa do Pai não se limita ao nosso planeta. É muito maior que isso, a casa material. Nós sabemos que existem vários planetas no nosso sistema solar. E existem planetas fora do nosso sistema solar.
O planeta mais próximo da nossa Terra, sem estar no sistema solar, faz parte do sistema Centauro. O sistema Centauro é um sistema de 3 estrelas, é um sistema trino, e o mais comum no universo são sistemas com mais de uma estrela. É raro, se você for ver em termos de proporção, você encontrar um sistema estelar com uma estrela só. O mais comum é você encontrar sistemas estelares com 2, 3, 4 ou mais estrelas. Capela, por exemplo, são 10 estrelas. Então, existem sistemas bastante complexos. Nós só temos um Sol. A estrela mais próxima de nós, sem ser o Sol, que tem o seu próprio sistema, então, é Centauro, é o sistema de Centauro. Lá tem 3 estrelas, Alfa, Beta e Próxima. A mais próxima de nós é Próxima Centauro. Sabe qual a distância dela do nosso planeta, gente? 40 trilhões de quilômetros. Trilhões de quilômetros. Isso é a mais próxima. Como o quilômetro ficou uma unidade pequena para medir distâncias, se mede então em ano-luz. A luz tem uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Então, em um segundo, a luz é capaz de dar 8 voltas em torno do nosso planeta, aproximadamente, 8 voltas, em um segundo. Como ela é rápida, a gente demora 12, 14 horas para ir do outro lado do mundo, em um segundo a luz dá 8 voltas. Sabe quanto tempo a luz que está saindo do Sol demora para chegar até nós, gente? 8 minutos. Em um segundo ela dá 8 voltas no nosso planeta. Para chegar até nós, 8 minutos. Se houver uma grande explosão no Sol agora, que muda o campo eletromagnético do Sol e vai afetar nossas comunicações, de repente até de uma maneira mais drástica, a gente só vai ficar sabendo daqui a 8 minutos. Se o Sol explodisse agora, a gente só ia ficar sabendo daqui a 8 minutos, mais ou menos. Tal é a distância envolvida. Usando essa unidade de medida, de vez em usar quilômetros, usar anos-luz, Próxima Centauro, então, não estaria a 40 trilhões, né, de quilômetros. Ela estaria a 4,2 anos-luz. Mais próxima. Ou seja, se a gente pegasse uma nave capaz de viajar na velocidade da luz, a gente embarcaria agora e isso aí ia chegar lá daqui a 4,2 anos. Em Próxima Centauro, que seria a estrela mais próxima. E o sistema de Capela? Os capelinos, né, aquela história toda que alguns já conhecem. 42 anos viajando na velocidade da luz. Tá. Todas as estrelas de Capela, né, que eu já citei, as estrelas de Centauro, e o nosso próprio Sol, estão dentro de uma galáxia, que nós conhecemos, a nossa, como Via Láctea. Qual o tamanho dessa Via Láctea? Nós estamos conhecendo a casa material do Pai. Qual o tamanho dessa Via Láctea? Bem, se a gente pensar em termos de espessura, de largura, a gente sabe que a nossa Via Láctea é uma espiral, né? Em termos de largura, 1000 anos-luz. Viajando 1000 anos-luz. Não é nem 4,2 anos-luz e nem 42 anos-luz. São 1000 anos-luz para atravessar ela na largura. E no comprimento? 100.000 anos-luz. Ou seja, se um espírito sair de uma extremidade, como o zombenteiro, é capaz de chegar até nós aqui já com um espírito sábio. Porque é tanto tempo, 100.000 anos-luz, tal é a distância. Essa é a nossa galáxia. Se vocês quiserem ter uma ideia da nossa galáxia com o nosso Sol, imagine um terreno de 100 metros de comprimento por 100 metros de largura. É grande, né? 100 por 100, é grande. O nosso Sol estaria a 26 metros do centro desse terreno.
26 metros. E qual seria o tamanho desse Sol? Imagine um grão de areia. Estão imaginando? O campo tem 100 metros de comprimento por 100 de largura. O nosso Sol, imagine um grão de areia, a 26 metros de distância do centro. O nosso Sol seria mais de 1 milhão de vezes menor que o grão de areia. Mais de 1 milhão de vezes o tamanho do grão de areia, desse terreno de 100 por 100. Ele estaria a 26 metros do centro desse terreno. Ele estaria a 4,2 centímetros de Alfa Capella. Estaria a 0,42 milímetros de Próxima Centauro. Só para vocês terem uma ideia da nossa galáxia. Só que, da mesma forma que as estrelas se agrupam em galáxias, as galáxias também se agrupam em outras galáxias. Então, o nosso grupo de galáxias chama Grupo Local de Galáxias, composta por 52 galáxias. As duas maiores é a nossa e Andrômeda. Em volta da nossa e de Andrômeda, todas as outras galáxias ficam girando em volta. Sabe qual é a distância, gente, da nossa galáxia para a galáxia de Andrômeda? Não é a galáxia mais próxima de nós. A galáxia mais próxima de nós são as nuvens de Magalhães. A pequena nuvem e a grande nuvem. Uma está, a grande, a 160 mil anos-luz e a grande está a 200 mil anos-luz. São duas galáxias, aglomerados de estrelas, que giram em torno da nossa galáxia, que é maior. A galáxia de Andrômeda está a 2,5 milhões de anos da nossa galáxia. 2,5 milhões, não é mil não, é milhões de anos da nossa galáxia. São números astronômicos, gente, são números astronômicos. Qual a galáxia mais distante? Eu falei a galáxia mais próxima, 2,5 milhões de anos. E a mais distante? Está a 14,4 bilhões de anos. Não é mais milhões de anos, é bilhões de anos. Se a gente imaginar a nossa galáxia como sendo campo de futebol, essa galáxia, que é a mais distante, ela estaria na fronteira do Sistema Solar, que está 1 ano-luz daqui. Vocês terem uma ideia, Plutão está a uns 2,7 bilhões de quilômetros. O limite da nossa galáxia está mais ou menos 9,6, 9,7 trilhões de quilômetros. É nessa região que estaria essa galáxia, imaginando que a nossa fosse o campo de futebol. É tudo muito grande, muito grande. Para finalizar, né, o nosso conhecimento da nossa casa material do Pai. Quantas estrelas vocês acreditam que tem a nossa galáxia? Bem, como que eles calculam isso? Eles pegam um pedacinho, via computador, eles calculam o ponto de luz naquele pedacinho, 1 grau, 2 graus, e faz 360 graus para calcular tudo. Bem, depende do método utilizado para esse cálculo, varia entre 100 bilhões de estrelas, a 400 bilhões de estrelas. A maioria acredita que está no meio termo, tem 200, 250 bilhões de estrelas. O nosso Sol é uma dessas 50 bilhões, 250 bilhões de estrelas. E Alfa Centauro? Porque Alfa Centauro não, é Andrômeda, que é a galáxia mais próxima. E aí vem uma outra discussão. Como a gente está dentro da nossa galáxia, fica difícil a gente ver as coisas. Imagina você analisar uma coisa que você está tendo dentro. De Andrômeda, a gente consegue ver muito melhor, porque ela está fora da nossa. Andrômeda, eles calculam, depende do método, entre 1 a 2 trilhões de estrelas. E tem alguns, então, que dizem que se a nossa galáxia é um pouco menor, mas não é tão menor que a Andrômeda, se a densidade de estrelas for aproximada, a nossa galáxia não vai ter 200, 250, 400 bilhões de estrelas, ela também vai ter 1,5 trilhões de estrelas. Mas vamos ser conservador.
Vamos pôr 200 trilhões de estrelas na nossa galáxia. Quantas estrelas tem no universo? É só multiplicar pelo número de galáxias. Quantas galáxias eles estimam? Sendo conservador, 200 bilhões de galáxias. Se são 200 bilhões de galáxias, sendo conservador, a nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas, eu multiplico esses 200 bilhões de estrelas da nossa galáxia pelos 200 bilhões de estrelas de galáxias, nós temos um número fantástico de 40 quatrilhões de estrelas. 40 quatrilhões de estrelas. Não tem esse dinheiro no mundo, gente. Não existe esse dinheiro no mundo. 40 quatrilhões de estrelas. Tá. Só que a vida, ela não desenvolve em torno das estrelas. A vida se desenvolve em planetas. Sendo pessimista, um planeta por Sol, nós teríamos 40 trilhões de planetas. Vocês acreditam mesmo que só tem vida no nosso planeta? Que o divino iria criar, desenvolver 40 quatrilhões de mundos só para habitar o nosso? Ponto. Ah, detalhe, a vida pode existir em luas. Sabe quantas luas tem no nosso sistema solar? 214 luas. Nós só temos a nossa, né, que nós conhecemos, que gira em torno do nosso planeta. Mas Júpiter, Saturno, Netuno, eles têm 30, 40 luas cada um. E não é número fechado, não. Ainda continua sendo estudado. E a vida pode surgir numa lua e não no planeta. Gente, a vida pulula pelo universo. Assim eu sinto e percebo. Legal. Então, existem realmente muitas moradas físicas. Agora tem um outro mundo, o mundo interno. O mundo interno é um mundo consciencial. É um mundo que nós conseguimos perceber com a nossa consciência. O mundo não é o que no mundo real, não é o que nós vemos. O que nós vemos é o que nós somos capazes de perceber com os nossos instrumentos de percepção, com os nossos olhos, ouvidos, tato, olfato. O universo é muito maior do que isso. Então, o nosso mundo interno depende do nível evolucional, do nível de consciência que nós temos. E esse nível de consciência que nós temos influencia na forma como nós nos relacionamos com o mundo, como a gente se relaciona com as pessoas, com os problemas. Nós damos para o mundo aquilo que nós temos e aquilo que nós somos. Mas nós só levamos o que nós somos. Então eu preciso priorizar o ser e não o ter. Não é deixar de ter, é priorizar o ser e usar o ter só para mais ser. Porque o que importa é o que eu sou e não o que eu tenho. Porque o que eu tenho hoje eu posso não ter amanhã. Mas o que eu sou, eu nunca deixo de ser. Então, tudo que é luxo, ostentação, exagero, excesso, eu estou gastando energia à toa. Estou gastando energia com excesso, com luxo, de uma coisa que eu não vou levar. Então, eu tenho que me preocupar em ter para mais ser. Porque o que importa, na verdade, é eu ser. Porque quanto mais eu ser, mais eu entendo o universo que me cerca. Melhor eu me relaciono com as pessoas. Melhor eu me relaciono com os problemas. Mais eu me aproximo do divino. Afinal, nós estamos aqui, neste planeta, para comprovar aprendizados, consciências, validar etapas que nós
julgamos que vencemos, que nós conseguimos controlar o nosso ego, que nós já ultrapassamos determinados erros, e para nós devolvermos para o universo aquilo que nós retiramos de maneira inapropriada. Por isso que a gente chama mundo de provas e expiação. É um mundo onde eu, Luiz, e vocês, cada um de vocês, está se manifestando, usando um corpo físico, para provar, comprovar, como eu falei, consciências, aprendizados, vivências, experiências, e devolver para o universo, expiar aquilo que você tirou de maneira inadequada, seja nessa vida ou em outra vida. Você troca energia o tempo todo. Se você tirar energia do universo de maneira inapropriada, você criou um débito. Você vai ter que devolver essa energia por causa da lei da conservação de energia. Se não foi se você retirou energia sem doar energia. Você quis tirar vantagem. Então você tem que devolver. Ou nessa existência ou em outra. Você está espiando. E provas, porque se comprova aprendizados. E é assim que nós evoluímos. Evolução é uma lei universal. Tudo evolui, do mais simples para o mais complexo. Tudo. Tudo. É uma lei universal. O divino, o Pai, se manifesta de duas formas. Uma, através da criação. Ele criou o universo há 14,8 bilhões de anos, de acordo com a teoria mais reconhecida, tem algumas visões diferentes, mas 13,8 bilhões de anos atrás. E continua criando até hoje, porque estrelas, planetas, galáxias, né, toda sorte de objetos cósmicos continuam sendo criados. A vida continua sendo criada. E ele se manifesta também através de suas leis, que por serem divinas, serem de origem divina, são perfeitas, eternas, valem todo o espaço-tempo, para toda a criação, não tem exceção, são perfeitas, não tem interpretação, é papum. A lei da gravitação universal é uma lei divina. Não dá para romper essa lei. Se jogar, soltar esse livro, ele vai cair. A lei da evolução é uma lei. Todos nós, quer queiramos, quer não, evoluímos. Mesmo em que inconsciente, a gente evolui. Só que quando a gente toma consciência e tem vontade de fazer isso de forma melhor, otimizada, a gente faz isso mais rápido. Por isso que é importante a gente estudar, a gente ler, como vocês estão participando dessa preleção aqui, para tomar consciência. E o universo é do tamanho da nossa consciência. Então, quanto mais consciência eu tenho, mais próximo do Pai eu estou. Mais ciência do universo que me cerca eu tenho. Mais eu subo a escada de Jacó. A escada de Jacó Jacó foi filho de Isaac, que foi filho de Abraão. Né? Então, Abraão teve 2 filhos, o primeiro Ismael, de uma escrava, e depois da Sara, que teve Isaac. Isaac teve o filho Esaú e teve o filho Jacó. Esaú, como era o primogênito, ele que tinha direito a tudo, mas Jacó deu um truquezinho lá, acabou entrando no lugar do Esaú. Então, é uma história muito bonita que vale a pena ser lida lá no Gênesis. Aí, Jacó, com medo do irmão, que era caçador, forte, e ele era agricultor, fugiu, né, do irmão, porque o irmão queria matá-lo, porque ele tomou a primogenitura do pai. E, fugindo em sonho, ele viu uma escada, e no topo da escada ele percebeu o divino. E nessa escada subia e descia anjos, espíritos. E isso, né, especulando no significado desse sonho, a gente é muito comum ver-se a escada de Jacó como uma escada de elevação espiritual, de refinamento espiritual, de crescimento espiritual, de aumento de consciência. À medida que nós aumentamos nossa consciência, mais nós nos aproximamos do Pai. Então, quanto mais, né, nós ampliamos nossa consciência, menos provas e menos expiações a gente tem que passar. Né? Como tudo evolui, à medida que o nosso espírito evoluímos, nós vamos removendo as cascas egóicas, as manifestações do nosso eu menor, do nosso ego, que impedem o divino que está em nós
de brilhar o tempo todo. Essas cascas do ego, do eu menor, são que impedem a chama divina, a centelha divina que está em nós, de brilhar o tempo todo. Ela brilha de vez em quando a gente faz um ato de amor, quando a gente agradece, quando a gente ajuda, doa tempo, né, doa recursos materiais, quando a gente pensa coisa boa, sente coisa boa. É o divino se manifestando através de nós sendo instrumentos do Pai. Mas isso não é o tempo todo, né? Isso é durante o dia, existem momentos, mas não é de maneira contínua a gente manifestando o Pai. Porque o ego encobre a centelha. Então, a reforma íntima, o refinamento espiritual, a purificação, a santificação, é remover as cascas egóicas, é educar o nosso eu menor, para que assim a gente possa ser um instrumento adequado do Pai. E para a gente, né, entender melhor, a gente tem que sair daquela ideia de Deus grupal para um divino cósmico. O divino grupal, ou tribal, é aquele divino que está vinculado a línguas, a raças, a culturas, a locais, a livros sagrados, a dogmas. E isso são tudo conceituações humanas desse plano material. Mas o divino não está só nesse plano, nesse orbe, nesse nosso planeta. O divino está se manifestando em todo o universo, em toda a sua casa material. Então não faz sentido, né, nós cultuarmos um divino, limitando esse divino a uma determinada raça, a um determinado sexo, a uma determinada cultura. O divino não tem raça, não tem nenhuma visão limitada. Nós é que limitamos o divino. Então, o divino que existe de fato é o divino cósmico, que não está vinculado a uma determinada religião. A religião a gente escolhe de acordo com a nossa concepção do mundo, de acordo com a nossa consciência. A gente escolhe aquela que a gente se sente melhor. Religião é uma forma de se conectar com a boa espiritualidade, com o divino. A prática religiosa, somos nós que escolhemos. Não existe a melhor prática que a outra, é aquela que é adequada a nós. Na doutrina espírita, a gente procura incentivar as pessoas que façam uma prática religiosa livre de dogmatismos, de idolatrias, de achismos, de falsas verdades. Então, a gente não tem livro sagrado, a gente não tem rituais, liturgias. Por quê? A nossa fé tem que ser uma fé raciocinada, baseada em lógica, baseada em razão. Porque aí a nossa prática religiosa, nossa prática de conexão com o Pai, fica livre desses fatores limitantes. Agora, para a gente concluir, o que Jesus quis nos dizer quando ele coloca que eu vou preparar a vossa casa, né? Ele coloca assim, vou preparar-vos o lugar. Ele está dizendo, Jesus, aí, que nós precisamos, ele fala isso em João, mais à frente, preparar a nossa casa para ser moradia do divino. Que nós precisamos ser um com Jesus, no sentido de praticar seus ensinamentos, vivenciar seus exemplos, para que ele nos ajude a transformar a nossa consciência, para que a nossa consciência, a consciência de cada um de nós, seja uma morada do Pai, não morada física, morada consciencial. Porque da mesma forma que Jesus diz, ele diz isso textual no Evangelho de João, que ele é um com o Pai, se nós formos um com Jesus, para que Jesus
nos ajude a preparar a nossa consciência, a nossa visão de mundo, nós seremos, como Jesus o é, um com o Pai. Nós estaremos criando em nós, definindo em nós, uma moradia do divino, uma moradia do Pai. E assim, sendo instrumentos de manifestação do Pai. Melhor instrumento, porque instrumento nós já somos. Tudo que existe nessa sala é ação de criação nossa. Não tem nada aqui que não foi pensado antes na mente humana. Nós usamos material desse plano e plasmamos cadeiras, roupas, relógios, computadores, tablets, livros. Nós somos co-criadores. Se nós construirmos a casa do Pai em nós, usando Jesus, ele diz isso, que iria nos ajudar. Para isso, melhores instrumentos nós vamos poder ser. Que possamos, então, ter essa consciência, que precisamos trabalhar a nossa consciência, cada um de nós, para melhor instrumentos formos do Pai, para melhor manifestarmos o divino, criando. Inclusive, é uma forma da gente pensar, né? Eu posso criar, manifestar o divino através de meios físicos, posso manifestar o divino através de meios emocionais, mentais e espirituais. Então, por exemplo, físico, eu cuidar do meu corpo físico, seja caminhando, seja correndo, seja treinando muscular, parte física. Seja emocionalmente, me colocando conscientemente, amando outra pessoa. Que não precisa ser meu companheiro ou companheira, uma outra pessoa, mas de consciência, né? Como essa pessoa é bela, sentido. Isso é manifestar o divino. Mental, manifestar o divino. Você escrever algo, você ler algo, você fazer algo, você resolver algo. Você está manifestando o divino mentalmente. Espiritualmente, você pensando em Deus, pensando em bons espíritos, fazendo uma oração, seja dirigindo, seja no metrô, seja andando, pensando em bons espíritos, a gente se fortalece.